Bom dia a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião extraordinária deliberativa do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da terceira sessão legislativa ordinária, destinada à discussão e votação do parecer do deputado Paulo Magalhães, relator do processo referente à representação número 5 de 2024 do Partido Novo em desfavor do deputado Glauber Braga. Ata, em conformidade com o Leitura da ata, presidente. Em conformidade com o artigo 5º, parágrafo único do ato da mesa 123/2020, que regulamenta a resolução 14/2020, está dispensada a leitura da ata. Em votação, Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Em votação a ata da primeira reunião deste Conselho de Ética. Questão de ordem, presidente. Pois Artigo não. 50. Parágrafo 1º. Artigo 50, parágrafo 1º, sobre a leitura da ata. A obrigação da leitura da ata. Pois não, solicitação de Vossa Excelência será atendida. Aos 2 dias do mês de abril de 2025, quarta-feira, às 11h22, reuniu-se o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no plenário 3 do anexo 2 da Câmara dos Deputados, sob a presidência do deputado Leolon Manto Júnior. Registraram presença os deputados Albuquerque, Ana Paula Lima, Bruno Ganem, Gutenberg Reis, Jaque Rocha, João Leão, Júlio Arcoverde, Júnior Lourenço, Leolon Manto Júnior, Luciano Vieira, Márcio Marinho, Marcos Polon, Paulo Magalhães, Ricardo Maia, Sidney Leite e Chico Alencar. Titulares: Cabo Gilberto Silva, delegado Fábio Costa, Emanuel Pinheiro Neto, Joseildo Ramos, Josenildo, Luiz Lima, Miguel Ângelo, Rafael Simões, Ricardo Aires e Guilherme Lô, suplentes. Compareceram também os deputados Glauber Braga, Ivan Valente, Jefferson Campos, professora Luciene Cavalgante e Tarcísio Mota, não membros. Não registram presença os deputados delegado Ramagem e Domingos Sávio. Ata. A ata da 18ª reunião extraordinária realizada em 4 de dezembro de 2024 foi aprovada a ordem do dia. O presidente esclareceu que a reunião se destinava à leitura, discussão e votação do parecer do deputado Paulo Magalhães, PSD Bahia, relator do processo referente à representação número 5/2024. Presidente. Desculpa lhe interromper, mas só registrar a presença do Marco Nanini, que está sendo aplaudido justamente pela presença aqui no plenário, para apoiar o companheiro Glauber. Pois não. O ator Marcos Nanini. Registra a presença. Aqui presente. Está registrada a presença do ator Marco Nanini. Por gentileza, eu peço... Cadê o deputado Paulo Magalhães para proceder à leitura de seu relatório? O deputado João Leão usou a palavra. O presidente passou então a palavra ao relator para a leitura do seu voto, o qual recomendou a perda do mandato do deputado Glauber Braga. Fez uso da palavra o deputado Chico Alencar. O presidente então concedeu a palavra ao representado, o qual procedeu à sua defesa. Ato contínuo, o deputado Chico Alencar pediu vista do processo, a qual foi concedida pelo presidente. Fez uso da palavra como lida a deputada Thalíria Petroni. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou os trabalhos às 13h08. O inteiro teor da reunião foi gravado e as notas taquigráficas, após decodificadas, farão parte deste documento. E para constar, Adriana Maria Dias Godoy, cavalheiro, secretário, lavria a presente ata que, após aprovada, será assinada pelo presidente deputado Leolon Manto Júnior e encaminhada à publicação no Diário Oficial. Os deputados que aprovam a referida ata permaneçam como se encontram. Aprovada a ata na reunião do Conselho de Ética realizada em 2 de abril de 2024. Presidente. Expediente primeiro, depois eu... Pois não, deputado? Glauber. Tem uma questão de ordem que vai ser formulada pelo meu advogado, Dr. Maimone, mas antes dele formular a questão de ordem, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência e ao relator se foi apresentada ou se será apresentada alguma modificação no voto realizado na última reunião, porque essa modificação, evidentemente, interfere na questão de ordem a ser formulada. Essa é a pergunta que eu faço a Vossa Excelência e ao relator, se tem alguma modificação de relatório que vai ser apresentado no dia de hoje ou que já tenha sido apresentada à mesa. Deputado Glauber, nós temos que aguardar a discussão da matéria e o relator, na oportunidade que terá de fazer uso da palavra por 10 minutos, ele obviamente anunciará se vai reiterar o seu voto. Presidente, o relator pode fazer modificações a qualquer tempo. É só para ter a confirmação. Então não houve a apresentação à mesa de qualquer modificação do relatório em relação à sessão anterior. A mesa não recebeu nenhum tipo de alteração. Obrigado. A gente gostaria de solicitar uma questão de ordem por parte do advogado que me representa, Dr. Maimone. Meu caro deputado Glauber, o advogado ele não é parlamentar e não é membro do Conselho, então ele não pode realizar a questão de ordem. Eu quero fazer um requerimento, Excelência, na verdade. Você pode solicitar. Eu quero requerer. Pois não. Bom dia, Excelência, senhor presidente, senhores membros do Conselho de Ética. A questão de ordem, um requerimento que a defesa faz nesse momento aqui, tem a ver com a possibilidade de que o processo volte ao seu normal, que tem a ver com o contraditório, com a ampla defesa, com a regularidade das coisas. E a defesa faz esse requerimento de forma muito respeitosa, tanto ao relator como a esse Conselho de Ética. Bem, Excelências, depois do dia 2, a sessão que tivemos aqui, a imprensa nacional, especificamente o jornal O Globo, noticia episódios
episódios de violência, de agressão, que teriam envolvido o deputado Paulo Magalhães no ano de 2001 e outro no ano de 2011. Bem, o processo, o objeto dessa representação, em parte, ela tem a ver com a imunidade parlamentar, com as atividades do deputado Glauber, e uma outra grande parte, talvez o principal, seja o episódio de reação do deputado Glauber em razão de uma agressão sofrida. Então, os casos guardam alguma semelhança, senhor presidente, senhor relator. E nessas circunstâncias, o direito brasileiro, regras internacionais relativas à imparcialidade, relativas à isenção do julgador, e eu digo isso não só com relação ao relator, mas também à isenção que é necessária ao Conselho de Ética, nesse caso, pedem que nessas circunstâncias, em face do envolvimento psicológico, do envolvimento com a questão, com a possibilidade, inclusive, excelências, de que esse envolvimento permita, de alguma forma, que o relator venha a, de alguma forma, expiar o seu pecado ocasionado há alguns anos atrás. Bem, o pedido é possível, seja porque o nosso código, nossa resolução 25 assim permite, e também, excelências, trata-se de um fato novo, superveniente à apresentação do relatório e ao trâmite do processo, do qual a defesa não tinha conhecimento e ficou sabendo através dessa matéria do jornalista Bernardo Melo, do jornal O Globo. Bem, por fim, excelências, pede que seja considerada para todos os fins, inclusive com relação ao relatório e ao trâmite dessa representação, e a defesa pede que argue, portanto, essa suspeição superveniente do relator, pede que o processo seja suspenso até que esse caso seja apreciado, e após essa apreciação seja procedente o pedido de suspeição do relator por razões expostas aqui, e também por esse pedido expresso que vamos fazer o protocolo no Conselho de Ética, e acatada essa suspeição do relator, respeitosamente, senhor deputado Paulo Magalhães, acatada essa arguição, que seja escolhido novo relator e que sejam apreciados e verificados novos atos aqui no Conselho de Ética. É assim que a defesa pede. Eu vou, antes de iniciar essa reunião, com a presença dos senhores deputados e as senhoras deputadas, que, em conformidade com o artigo 272, 73, inciso 2 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e Resolução 11 de 2024 desta Casa, para manter a ordem, respeito e austeridade desta reunião, todos possam para que todos se comportem de forma respeitosa, para que a gente possa evitar qualquer tipo de medida que não é o desejo dessa presidência, nenhum tipo de medida mais incisiva. Então eu faço um apelo a todos vocês que vieram, que nós temos a satisfação de receber aqui no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, mas a gente faz esse apelo para boa continuidade da nossa reunião. Com relação ao requerimento do nobre advogado, essa matéria que Vossa Excelência traz neste momento, em nenhum momento foi colocado nos autos dessa representação do deputado Glauber Braga. Se Vossa Excelência quiser fazer uma formulação, um requerimento formal por escrito a este Conselho de suspeição, você pode apresentar e no momento oportuno nós iremos analisar e a gente segue com a nossa reunião. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Chico. Sabendo que as inscrições para debater essa matéria crucial, que não foi precedida do que costumeiramente se faz no parlamento, uma conversa informal, busca de mediações, porque propor cassação de mandato, todos aqui, sem exceção, inclusive o relator, sabemos que a medida mais drástica é a pena capital. E é muito grave. Ora, não tendo havido, e fiz esse apelo a todos os membros do Conselho, por uma conversa preliminar, na busca de mediações, eu indago a Vossa Excelência, artigo 57, inciso 7º do Regimento, sobre como foi ordenada a lista de inscrições, porque foram não só presenciais, mas pelo Infoleg, quantos inscritos estão para essa jornada, que eu espero não seja tenebrosa, para a democracia brasileira, e fora o tempo de líderes, que pode ser solicitado a qualquer momento. Então, a indagação é essa, para a ordem dos trabalhos, a lista de inscrições, como se coadunou a inscrição presencial com a inscrição virtual e quantos líderes já estão inscritos, para usar da palavra. Para a gente programar, inclusive, o tempo, porque isso deve exigir tempo mesmo. Se for o caso, a gente fica aqui até meia-noite, porque se trata de um mandato parlamentar popular e não de alguém que está preso, como um deputado, está preso, condenado por esse Conselho e nunca apreciado em plenário. Excelência, a defesa queria se manifestar com relação ao pedido da suspeição, é que... Respondendo à questão de ordem do deputado Chico, Tá. Deputado Chico, primeiro reiterar o posicionamento da presidência desse Conselho, que em todo esse processo, já se passam quase 90 dias, nós cumprimos estritamente o que está dentro do Código de Ética e do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, dando todo o direito de defesa ao deputado Glauber Braga e todo o tempo possível para que se houvesse as interlocuções políticas e os diálogos que, obviamente, devem predominar no Parlamento.
parlamento e aqui dentro do Conselho de Ética. Disse isso, inclusive, a deputada Talíria, que nos procurou, e eu disse, olha, o diálogo é sempre salutar, é sempre bem-vindo. Inclusive, nada impede que, ao andar dessa reunião, possa se haver um diálogo e esse diálogo continue devido ao número de inscritos que nós temos aqui, e nós não vamos impedir que esse diálogo possa acontecer. O que nós temos, e essa presidência vai fazer, é dar continuidade ao processo, cumprindo tudo que está dentro do nosso Código de Ética e nosso regimento interno da Câmara dos Deputados. Já são 21 inscritos, deputado Chico Alencar, o senhor é o primeiro orador inscrito, está aqui, e existem outros deputados, se Vossa Excelência quiser, eu posso ler todos os deputados inscritos. Por favor. Pois não. Deputado Chico Alencar, deputado Luciano Vieira, deputado Guilherme Boulos, não membros, deputado Tarciso Mota, deputada Sâmia Bonfim, deputado Ivan Valente, deputada Fernanda Melchiona, deputado Pastor Henrique Vieira, deputada Luiz Erundina, deputado Orlando Silva, deputado Tarciso Mota, deputada Sâmia, deputada Dandara, deputado Lindbergh, deputada Érica Hilton, deputada Natália Bonardi, deputada Ivan Valente, deputada Luiz Erundina, deputado Padre João, deputada Jandira, deputado Tadeu, deputado Welter, deputada Érica Cocai, deputado Fábio Costa, deputado Kim Kataguiri, deputada Talíria. Uma dúvida, presidente. Questão de ordem. Presidente. Presidente, só pela ordem. É que Pois não, Vossa Excelência leu meu nome como não membro. Eu queria só tirar essa dúvida, porque a nossa bancada solicitou a minha indicação como membro. Não, isso está de forma geral. A senhora Pela ordem, como membro. presidente. Pela ordem, Há mais parlamentares aqui presentes Pela que ordem, ergueram o braço presidente. que gostariam de se inscrever. Presidente. Eu faço uma pergunta, se Eu já havia basta me inscrever inscrito pelo A Infoleg. inscrição pode ser assim? Foi. Porque há mais parlamentares aqui. Presidente, Quem não se inscreveu, eu peço Presidente, quem não se inscreveu, eu peço que se inscreva aqui Presidente, na deputado mesa. Raymond, eu me inscrevi pelo Infoleg. Pois não, seu nome está aqui, deputado. Porque o senhor não leu. Mas está aqui, está aqui. Professora Luciene Presidente. Cavalcante. O senhor não falou meu nome. Presidente. Eu estou inscrito. Veja se está. Deputado Joseildo. Se não Presidente. tiver, escreveu agora. Presidente, eu me inscrevi no Infoleg, deputada Juliana Cardoso. Pois não, deputado. E, presidente, os membros do Conselho de Ética têm precedência aos não membros, não é Isso. isso? E serão, portanto, ordenados desta forma. Isso. Gostaria de solicitar que, tão logo fosse ordenado, pudesse dizer, então, a lista em ordem para que os deputados pudessem se preparar no momento das suas falas. Obrigado, presidente. Presidente, se me Comunico. permite. Pois não, deputada. Presidente, o advogado, Pois não. Dr. Maimone, quer fazer a complementação, inclusive porque nós sabemos que a discussão realizada nesse conselho no dia de hoje, ela pode vir a ser judicializada. Então é fundamental... Alô, alô? Estou ouvindo alto e claro. Tá ouvindo? Então é fundamental que a gente tenha todas as questões de ordem, as colocações, os requerimentos apresentados pelo advogado possam ser avaliados pela mesa se houver necessidade de um recurso judicial a partir daquilo que aqui ficar definido. Pois não. Obrigado, Excelência. Eu queria complementar, em razão da fala de Vossa Excelência, senhor presidente, de que preliminares como essa, elas impactam no mérito, elas são prejudiciais do mérito, da avaliação do mérito. Então, continuar a apreciação das questões aqui no Conselho de Ética hoje, pairando sobre o relator uma suspeita de suspeição, isso pode ocasionar nulidades, Excelência. Então, como foi pedido, eu reitero que esse Conselho de Ética suspenda essa sessão até que se resolva a questão da suspeição do relator. Nobre advogado, aqui nós temos um processo diferente de um processo judicial. Nós temos um código de ética e um regimento interno da Câmara dos Deputados que é totalmente diferente de um processo judicial. Vossa Excelência terá toda a oportunidade, se assim o desejar, após o resultado dessa sessão, seja lá qual ele for, de fazer a judicialização dessa representação. Aqui não é o momento adequado para que a gente possa deliberar sobre uma suspensão, porque é uma casa completamente diferente, as regras são diferentes do que um tribunal, por exemplo. Então agradeço a solicitação de Vossa Excelência. Presidente. Comunique a deputada Jaque Expediente, comunique a Presidente. deputada Érica Cocai, pois não. Presidente, é porque houve um questionamento do deputado Chico Alencar, e esse questionamento foi acerca de 2 procedimentos para que se colhessem as inscrições. Que houve, portanto, indica que não houve uma nitidez sobre o processo de inscrição dos oradores e oradoras. Porque nós tivemos as inscrições que foram feitas presencialmente e também tivemos inscrições que foram feitas pelo Infoleg. Então, portanto, o deputado fez uma questão de ordem acerca de como é que foi o procedimento desse processo, este ordenamento das inscrições. Vossa Excelência respondeu lendo o ordenamento, mas ficou sem resposta, ao meu ver, o questionamento que foi feito. Porque, veja, você tem aqui pessoas que disseram que se inscreveram pelo Infoleg e que não estavam na lista, ou alguns que se inscreveram pelo Infoleg e ficaram numa posição bastante atrás de outras pessoas. Então, veja, se nós tivemos esse problema, que foi um problema, penso eu, quando as normas não ficam nítidas, há um problema.
problema, porque você disse, olha, as pessoas vieram aqui e se inscreveram presencialmente, outras se inscreveram pelo Infoleg, aí depois disseram, não se pode inscrever presencialmente, apenas pelo Infoleg, mas teve duas formas de se colher as inscrições. O ordenamento foi lido, mas o ordenamento, ele provoca alguns questionamentos. Eu sugeriria, presidente, para os bons trabalhos desta comissão, que nós pudéssemos reabrir o processo de inscrição com uma metodologia única, para que não haja qualquer tipo de, eu diria, injustiça com as pessoas que vieram para se inscrever e aí disseram que era apenas Infoleg, e foram se inscrever no Infoleg e não se sabe ao certo qual era a metodologia de inscrição. Então, para que não haja questionamentos acerca deste ordenamento que tem provocado insatisfações ou sentimentos de injustiça com relação às pessoas, eu sugeriria que nós pudéssemos, abrir novo prazo para inscrição e aí sim se faz apenas com uma metodologia para que não reste qualquer dúvidas acerca da ordem de fala das pessoas que estão inscritas, sejam pessoas que pertencem a essa comissão, sejam pessoas que não pertencem a essa comissão, porque nós estamos lidando aqui, neste momento, nesta comissão, com algo que envolve o conjunto dos parlamentares, a democracia, porque caçar o mandato do deputado Glauber Braga é uma injustiça com a democracia e com este próprio parlamento. Por isso, há que se ter nitidez no processo de inscrição. Eu agradeço a solicitação de Vossa Excelência, defiro em parte a questão de ordem de Vossa Excelência, até porque já existiam parlamentares que haviam se inscritos na reunião passada e nós vamos manter essa ordem de inscrição dos parlamentares que já haviam se inscritos na reunião passada e abriremos uma nova inscrição como solicitação de Vossa Excelência para os outros parlamentares que desejam fazer uso da palavra. Questão de ordem, presidente. Por aqui. Pela mesa, os deputados estão aqui. Deputado Raimon. E o senhor poderia ler quais são os deputados que já Então, pelo estavam Infoleg. inscritos? Vamos Pelo Infoleg. Pelo Infoleg, porque senão a gente não tem uma ordem. É pelo Infoleg, então. Porque fica melhor para a gente ver o ordenamento das inscrições. Presidente, o senhor poderia... questão de ordem, presidente. A lista vale dos inscritos na reunião passada. Então, por gentileza, o senhor poderia ler os inscritos da reunião passada? Para a gente poder saber quem Chico vai se inscrever Alencar, ainda? Luciano Vieira, Tarcísio Mota, Sâmia Bonfim, Ivan Valente, Fernanda Melchiona, Pastor Henrique Vieira. Esses são os deputados que se inscreveram para discutir a matéria na passada. Não, esse está valendo. Os inscritos no Infoleg hoje estão então satisfeitos, presidente? Presidente, os inscritos no Infoleg de hoje está cedido, então acaba Isso foi a solicitação da deputada Érica Cocai. Não, presidente, o senhor... Que pudesse abrir uma nova inscrição. Abrir, mas sem suspender as inscrições já feitas, presidente. Tanto da última sessão quanto as de agora de manhã. É reabrir para próximos parlamentares que queiram Então, se mas a inscrever. inscrição está aberta, não está? Então manter a inscrição aberta, foi essa a questão de ordem. Eu li todos os parlamentares que estavam inscritos aqui. Sim, então, até não, repetiu alguns. Esses mantêm. então tá mantido, Até sem repetiu uns problema. 3 aí. E tá aberto para os novos quem quiser se inscrever. Então, só para entender, Não, nós estamos mantida a lista que foi aqui lida, com prevalência para os parlamentares que já estavam inscritos anteriormente, só para entender. Isso, é isso? isso. E é mais mantido Quem se inscrever agora vai pro fim da fila. Tá bem, mas os que o senhor leu, que já estão inscritos, essa ordem está mantida. Está mantida. E estão abertas as inscrições para novos oradores e oradoras. Então, agradeço a Vossa Excelência. Questão de ordem, presidente. Presidente, eu só Pois não. sugiro que mantenha só o Infoleg, senão vai dar confusão. Só o Infoleg. A deputada Jandira tem razão. Presidente, artigo 46. Pois não, deputado Boulos. Das reuniões das comissões. As comissões reunir-se-ão na sede da Câmara em dia e horário pré-fixados, ordinariamente de terça a quinta a partir das 9 horas, ressalvadas as convocações de CPIs se realizarem fora de Brasília. Presidente, até meia hora atrás não existia um plenário definido para a realização dessa reunião. O senhor sabe, eu sou membro desse conselho e mais de uma vez, com menos tempo de espera, a mesa decidiu cancelar a sessão do conselho por não ter encontrado o plenário adequado. Nós sabemos da delicadeza desse caso, presidente. O deputado Glauber e o seu advogado, Dr. Maimone, colocaram, inclusive, a necessidade de se ter a lisura do processo sob a possibilidade de se ter judicialização futura. Então, não haver a pré-fixação de plenário com antecedência. Não ter previsibilidade sobre horário, local, quem poderia entrar, quem não poderia entrar. O próprio tema das inscrições trazidos pela deputada Érica Cocai. Afora o fato, o requerimento trazido e apresentado a essa mesa pelo advogado do deputado Glauber, que coloca um pedido de suspeição. Veja, e aí não se trata de lógica de processo jurídico e lógica do Conselho de Ética. Tem uma lógica que é única. Se você tem um pedido de suspeição, você precisa julgar a suspeição, sem entrar no mérito, mas você precisa julgar a suspeição antes de julgar o objeto, o mérito. Porque senão, se você não julga a suspeição antes, o resultado é que o julgamento fica sub júdice depois. Então tem uma precedência da necessidade de se julgar a suspeição. Junto a isso, todos esses fatores
de falta de previsibilidade na definição de local, nos critérios de inscrição, nos critérios de entrada para ter acesso a essa reunião, num tema delicadíssimo, ainda mais, como disse aqui o deputado Chico Alencar, num cenário em que esse conselho votou a cassação de um deputado que está preso há meses, acusado de assassinato da vereadora Marielle Franco, e que isso segue dormindo em berço esplêndido em alguma gaveta da mesa e não foi pautado em plenário. Então veja, concluindo, presidente, em todas essas circunstâncias, eu quero aqui, com base no artigo 46, apresentar o pedido para que essa sessão seja suspensa, que possa ser remarcado para a próxima semana, com dia e horário pré-definido, com plenário pré-definido, com todas essas circunstâncias, com o pedido de suspeição apresentado pela defesa do deputado Glauber sendo pautado antes da discussão e votação do próprio relatório. Eu acredito, presidente, que isso é o mais razoável, tratando-se da delicadeza do tema, que o senhor suspenda essa sessão e nós retomemos na semana que vem, com base no artigo 46 do nosso regimento interno da Câmara dos Deputados. É isso, presidente. Deputado Boulos, só para a ciência de Vossa Excelência, e tenho certeza que Vossa Excelência acompanha aqui os trâmites do Conselho de Ética, a sessão foi, assim como nós fazemos em todas as sessões do Conselho, ela foi convocada na segunda-feira para que seja realizada na quarta-feira às 11 horas da manhã. Mas nós nunca tivemos plenário. O Conselho de Ética não tem plenário. Isso é um problema crônico que o deputado Chico sabe, da casa, que tem, às vezes, mais comissões funcionando do que plenário para essas comissões funcionarem. Nós fizemos, inclusive, uma solicitação que a reunião fosse realizada no plenário 15, mas diante, inclusive, um apelo do deputado Chico Alencar, que realmente tinha razão, devido ao tamanho do plenário 15, não comportar os convidados, as pessoas que quiserem, que vieram participar dessa reunião. Nós esperamos um pouco para que tivesse a vaga de outro plenário para comportar todas as pessoas. Então a gente tem um cuidado muito grande com todo o rito que nós devemos prosseguir nesse Conselho. Sei da importância que tem esse processo, assim como já tivemos outros processos também de importância. Então a gente tem um cuidado, um zelo muito grande para que todo o rito seja seguido da forma estritamente, como diz o Código de Ética, o nosso regimento interno da Câmara dos Deputados. Por isso eu indefiro a questão de ordem de Vossa Excelência e vamos manter a reunião. Presidente, eu vou só pedir para a gente que possa... Questão de ordem, presidente. Pela ordem. Olha, eu vou fazer uma solicitação aos convidados. Existe uma resolução, um ato da mesa, que estabelece a proibição do porte de cartazes, banners, panfletos e afins no plenário Ulisses Guimarães e nos plenários das comissões. Então eu faço um apelo a toda a plateia que, por gentileza, cartazes não serão, senão nós teremos que tomar medidas que nós não queremos. Deputado Reinald, deputada Sâmia e Fernanda Melchior. Reinald, sou eu, presidente? Sou eu. Não, tá tudo bem, não tem problema. Não. Eu atendo por qualquer nome. Mas o meu nome é Raymond, muito obrigado. Eu sofro desse mesmo mal também, certo, deputado. Meu nome já não é difícil. Pra gente defender a democracia, se falar psil pra gente olha. Pois não, fique deputado. Tranquilo. Presidente, o advogado do deputado Glauber Braga, ele, no seu requerimento, ele indicou uma suspeição do nosso relator, desse processo, do deputado Paulo Magalhães. Vossa Excelência respondeu, né, a questão do advogado, que deveria ser protocolado, etc. Mas Vossa Excelência não deu a palavra ao deputado Paulo Magalhães. Eu queria sugerir, só uma sugestão, porque pode ser que, diante dos fatos colocados, o próprio relator entenda de fato que ele está com suspeição e ele abra a mão e, portanto, ele diga que assume a suspeição e a gente suspende esse relatório, suspende essa audiência. Eu queria que Vossa Excelência desse a palavra ao deputado Paulo Magalhães. Nobre deputado, como sugestão, respeitosamente. O relator ele pode fazer uso da palavra no momento que ele achar oportuno. Ele vai ter a oportunidade dele de fazer, fazer uso da palavra. Então eu dirijo a palavra que dirigi a Vossa Excelência, eu dirijo ao deputado Paulo Magalhães e peço que ele se antecipe para dizer um pouco dessa arguição feita pelo advogado do deputado Glauber Braga. Muito obrigado. Eu acredito, deputado Paulo, o senhor deseja fazer uso da palavra ou aguardar um momento? Vai aguardar um momento próprio. Questão de ordem. Deputada Fernanda, deputada Sâmia. Rapidamente, é bem rápido, eu não vou fazer uma questão de ordem, não. É que tem muita gente me dizendo que tá absurdamente calor aqui nesse plenário. Assim, é difícil. Eu solicito... ficar aqui. Se a gente puder ajustar o ar-condicionado, era só isso que eu queria dizer. Tá bom, deputada Sâmia. Gente, eu peço aí a assessoria que possa... Presidente. Pois não, deputada Fernanda. Com base no artigo 48, presidente. Vê aí. Dizer a Vossa Excelência que eu estou muito inconformada com o que está acontecendo aqui hoje. O senhor sabe do nosso enfrentamento aqui na Câmara dos Deputados e de como esse processo é eivado de um caráter claramente de perseguição política. De perseguição política pelo que o companheiro Glauber representa. Mas além da luta política que nós vamos fazer aqui nesse plenário, o senhor sabe, já passamos por aqui, as mulheres que enfrentaram o marco temporal, nós não aceitaremos que várias cláusulas do regimento estejam sendo descumpridas.
Seguindo a questão de ordem do Boulos, nós temos o artigo 48, outro artigo, não usado pelo deputado Guilherme Boulos, que diz que as reuniões de comissão serão públicas, salvo deliberação em contrário. Declaração de guerra, ou acordo sobre paz, embora eu acho que seja uma declaração de guerra, Glauber, o processo contra ti, contra o PSOL e contra a esquerda brasileira, e nós encaramos assim a tua defesa e o combate que nós estamos fazendo, mas não é um acordo de guerra ou acordo de paz. Passagem de forças estrangeiras para o território nacional. Os dois únicos artigos que são permitidos fazer reunião secreta. O senhor vai me dizer, nós estamos no plenário 5, tem público presente, além dos parlamentares. Eu vou dizer a Vossa Excelência, o corredor está lotado de pessoas que vieram, como o autor Marco Nanini, como o Andes, como o FENASPES, como movimentos sociais, MST, MNLM, esperando para poder participar desse processo, que é injusto, que é um processo quase de cartas marcadas, e eu não estou criticando Vossa Excelência, mas estou criticando o rito que nos fez chegar até aqui. Presidente, ainda hoje, deputados que participaram do ataque golpista do 8 de janeiro não tiveram os processos sequer apreciados pelo Conselho de Ética. Ainda hoje, presidente, gente que comparou professores com traficantes não teve o processo pautado no Conselho de Ética. Ainda hoje, gente que tentou, com seus mandatos, respaldar o ataque às liberdades democráticas e o ataque ao 8 de janeiro, 4 deputados estão parados em qualquer gaveta da mesa diretora. Nós vemos que o processo contra o mandante do assassinato da companheira Marielle Franco sequer chegou a plenário, enquanto todo o Brasil luta 6 anos, 7, por justiça para Marielle Franco. Nós vimos o relatório absurdo do deputado Paulo Magalhães, que faz uma análise da conduta do mandato combativo do deputado Glauber e sequer se atenta aos fatos, que foi uma ofensa grave à mãe do companheiro Glauber Braga. E a gente sabe, eu quero dizer a todo mundo, o dia que atacarem a minha mãe, eu vou fazer a mesma coisa, porque nós não aceitamos atacar a memória da dona Saudade, não aceitamos que desrespeitem o povo brasileiro. Eu concluo, presidente, lhe pedindo 30 segundos. Uma vez eu vim aqui na sua comissão, em outro tema, em outro processo, que nós conseguimos arquivar. E falei para Vossa Excelência na época, imagina, presidente, o senhor faz qualquer tema do seu mandato. O presidente Leur tem seus temas de mandato, está aqui na condição de presidente do Conselho de Ética. E uma pessoa, num ato lotado, deputada Erundina, para com os braços e inviabiliza um plenário com centenas de pessoas que queriam prestar solidariedade ao povo palestino. O senhor não aceitaria, sem dúvida. O senhor até concordou na cabeça comigo naquele momento e nós arquivamos essa representação contra o deputado Glauber. Imagine o senhor, se um provocador que fica fazendo caso para aparecer nas redes sociais tentar angariar votos, e aliás, o delinquente sequer se elegeu, ainda bem que o povo carioca não caiu na cantilena enfadonha, que perseguia o deputado Glauber sistematicamente nas agendas do pessoal do Rio de Janeiro para tentar se construir na popularidade nas costas dele, e chegou na Câmara dos Deputados e atacou uma mulher pública, honrada, de luta, que estava muito doente e que infelizmente veio a óbito cerca de um mês depois. Esse é o processo que vocês estão pedindo, que o deputado Glauber seja cassado. Se isso não é de uma hipocrisia, de um falso moralismo, de uma falta de humanidade, eu não sei o que descrever, a não ser que seja algo endereçado, encomendado por aqueles que não aceitam o combate que o Glauber representa, como todos nós. Eu quero, presidente, a Vossa Excelência, pedir que o senhor suspenda os trabalhos hoje, para que essa reunião não seja uma reunião secreta e seja uma reunião pública para abarcar centenas de pessoas que querem participar da comissão. Tem dezenas no corredor, esperando para poder estar aqui para dizer Glauber fica, com vozes, com cartazes, com adesivo, e peço a Vossa Excelência que não tente interferir no porte de cartazes nessa comissão. Não é do praxe das liberdades democráticas, isso é um pedido a Vossa Excelência. E com base no artigo 48, a suspensão dos trabalhos. Agradeço, deputada Fernanda. Nós vamos dar continuidade ao trabalho. Eu solicitei à nossa assessoria que pudesse abrir o plenário 2 para que as pessoas que não puderam adentrar a esse plenário devido à capacidade daqui, que possam acompanhar a reunião no plenário 2 da Câmara. Pela ordem. Artigo 93. O deputado Polon pediu primeiro, depois a deputada Jandira. Pois não. E eu vou conceder mais 2 e vou dar, tem uma série de requerimentos que precisam ser apreciados. E a gente vai dar continuidade e depois a gente volta com as questões de ordem. Senhor presidente, artigo 77, parágrafo 4º do regimento, que diz o seguinte: no recinto, tá dando para ouvir? No recinto do plenário, serão admitidos os deputados e senadores, os ex-parlamentares, os funcionários da Câmara em serviço local e os jornalistas credenciados. Parágrafo 4º, que ao público será franqueado o acesso às galerias circundantes para assistir às sessões, mantendo-se a incomunicabilidade da assistência com o recinto do plenário. Senhor presidente, compete a Vossa Excelência conduzir a bom termo, como tem feito durante toda a extensão do seu mandato. Ocorre que, dada a gravidade do tema, nós estamos imersos aqui numa panela de pressão. Fato é que o parlamentar que me antecedeu acabou de exarar uma manifestação dizendo que o fato gerador do presente processo, que foi uma agressão física, é justificado por uma agressão verbal e reitera que, no lugar do representado, agiria da mesma forma, tendo sido, na sequência, aplaudida por todos os presentes de maneira efusiva. Um dos problemas que nós temos é esta beligerância desmedida que tem acometido as comissões e o plenário. Em muitas das ocasiões, isso tem tirado brilhantismo... Sem cartaz.
Sem cartaz, por gentileza. Em muitas das ocasiões, isso tem esvaziado o brilhantismo dos debates técnicos, ao qual posso citar, sem sombra de dúvida, a atuação do deputado Chico Alencar, que ombreou do lado oposto... Presidente, um cartaz lá atrás do Vamos nosso ouvir. deputado. Vamos ouvir o deputado. Que, embora estando diametralmente oposto ao meu viés ideológico, em hipótese alguma, faltou com decoro e respeito nessa comissão. Fato é, presidente, que como já existe uma localidade que vai poder receber a todos com conforto, seria conveniente, se não salutar, que nós provéssemos o esvaziamento da sala. Vamos todos para contraditar, presidente. Uma vez... Não precisa, deputada. Uma vez que todo o tumulto tem atrapalhado o desenvolvimento dos trabalhos, de maneira que a assessoria não consegue se deslocar nos corredores, a gente não consegue se deslocar nos corredores. O Presidente, controle olha só, térmico- a pessoa lá atrás com a camisa, cartaz, ela fica aparecendo, assim não dá. Ele não pode... Vamos ouvir o Assim não deputado. dá, ela tá mostrando lá o cartaz ali, ó. Deputado, ele não pode ser interrompido. Vamos ouvir o deputado A camisa Boulos. dela aí, ó. Mas vamos ouvir o deputado Boulos. Ele não pode ser interrompido durante a sua questão de ordem. Desculpe. O deputado Polon. Muito bem, presidente. O deputado Boulos está na minha frente aqui. É. Né? Se você quiser, eu falo, presidente. Não, sem problema. Também não pode no Conselho de Fato Ética. é que a sala não comporta sequer a possibilidade do conforto térmico para esse tanto de gente. E há um caráter intimidatório nítido na construção desse paredão nas duas laterais aqui. Então eu queria pedir respeitosamente, senhor presidente, que como se trata de um tema delicado, que envolveu inclusive uma agressão física, que nós reservássemos essa sala exclusivamente para parlamentares e assessoria. Eu agradeço o deputado Polon.